E aí, ignorem a minha mão azul, mas é porque, como vocês estão vendo, meu cabelo também está azul, então isso aqui não vai sair tão cedo da minha mão. E estamos aqui para o primeiro vídeo do ano. Eu queria começar o primeiro vídeo do ano falando um pouco das minhas metas de leitura para 2021, que é um pouco grande, assim, só um pouco grande. Eu com certeza não vou ler tudo isso esse ano, mas é o que eu pretendo, sabe? Então eu vou fingir que sim. Eu comecei o ano querendo me livrar de Drácula, que foi uma leitura que comecei no Halloween do ano passado, comecei no 1º de outubro, e não consegui fluir muito com ela, então eu abandonei no meio do mês. E decidi voltar agora no início do ano, eu acho que eu voltei um pouquinho no final do ano passado, e consegui terminar, só falta um conto extra que tem aqui, e outras coisinhas extras que não fazem muito parte da história mesmo em si. Então, finalizei. Essa foi a minha primeira leitura do ano e uma das metas que eu queria pra esse ano. Então, um já foi, faltam muitos. Em seguida, a gente tem uma releitura, que é um livro do ano passado, que é Chain of Gold. Eu até fiz um vídeo, eu prometi fazer um vídeo com spoiler e não fiz. Talvez depois da minha releitura eu faça, porque em março vai lançar Chain of Iron, que eu quero muito ler. Só que eu acho melhor dar uma refrescada na história, porque eu não lembro 100% do que aconteceu aqui. E outra releitura, mas é só porque agora eu tenho o livro físico, então eu quero passar por essa emoção de novo, que é ler The Lost Book of the White, que foi uma leitura mais pro meio do ano passado, final do ano passado. Mas como eu gostei bastante da história, eu acho que vale a pena, eu já tô lendo, eu tô na página 60 e pouco. Então, esse livro aqui é lindo demais. Tem a outra capa que eu prefiro, só que como eu não quero amassar muito ela, vai ficar com essa aqui por enquanto. E uma coisa que eu tô pra ler desde que lançou o segundo filme, que eu comprei até antes de lançar o segundo filme, que eu falei, não, vou ler, e quando eu for assistir o filme eu já vou ter lido o livro e tal. Não aconteceu, que é It. Mas eu não vou ler esse livro sozinha, até porque ele é um camalhaço. Então eu ia ficar com muita preguiça se fosse só eu ia me desmotivar, porque eu, quando li a primeira vez, não passei da página 200, porque eu fiquei com preguiça. Por mais que a história seja muito boa, eu fiquei com uma preguiça ferrada de ler isso aqui. Enfim, eu vou participar de uma leitura coletiva pra ler isso aqui, porque a gente vai se apoiando e tem um tempo grande pra poder ler, vai ser tipo 2 meses pra ler o livro inteiro. Então eu vou conseguir ir num ritmo tranquilo e ler outras coisas ao mesmo tempo, porque é muito pesado ler isso aqui. O livro é pesado. É muito pesado ler isso aqui sozinha e de uma vez só, sabe? Sem ninguém pra te motivar a continuar com a história. Então eu vou participar da leitura coletiva. Agora, seguindo um pouco para as coisas que eu comecei há um tempo atrás e não terminei, The Silence of the Lambs, que é O Silêncio dos Inocentes, do Hannibal, que eu comprei esse livro em 2019, eu acho, e comecei a ler naquela época e não terminei até hoje aqui, tanto que eu tinha recomeçado a ler o livro ano passado e não terminei, então é uma meta. Eu espero ler ele em breve, porque é uma história boa, eu gosto bastante da história do Hannibal e ver o ponto de vista dos investigadores e tal. Tá aqui. Se eu vou ler mesmo, nunca saberemos. Ou sim, quem sabe. Agora, seguindo um pouco pra parte de HQ, que é uma coisa que eu gosto bastante também, eu tenho certeza que eu vou comprar mais HQ. Eu ganhei elas no meu aniversário, Hellblazer, do Constantine. Essas 4 edições aqui eu tenho que ler. E como é HQ, é um bagulho super de leve pra ler, talvez eu pegue daqui a alguns dias pra ler, começar a ler elas. Preciso reler a outra edição que eu tenho, mas não tá aqui agora. Tem essa outra aqui também que eu comprei aleatória, que eu preciso ler também. Mas como elas são curtinhas, é tranquilo demais, então eu com certeza vou ler esse ano. Continuando, tem umas comprinhas aqui que eu fiz na Bienal do livro, na última Bienal que teve aqui no Rio. E não terminei de ler até hoje, que são... Primeiro é esse aqui, De Frente com Serial Killer, que eu preciso comprar Mindhunter antes pra ler, até porque em Mindhunter tem alguns serial killers que eu me interesso sobre a história deles. Então eu vou comprar Mindhunter antes e depois ler esse aqui. Não tá muito, tipo, na minha lista, tipo, tenho que ler esse ano, mas, sabe, vai ser bom. Esse aqui, que eu tava lendo no início do ano passado, eu acho,
Tanto que eu tô na página 220, tipo, tô na metade do livro já. Só que, não sei, não fluiu muito a leitura, me deu preguiça. Vou terminar. Os Crimes ABC, que também é da Agatha, que todo mundo fala muito bem desse livro. E eu preciso ler, porque também tem um jogo e tal, eu quero muito jogar. Mas de criminal... tem outro criminal que vai vir depois, porque ele tá lá embaixo no negocinho, então não tô afim. Temos Sherlock, que eu também tenho este livro há muito tempo, já comecei a ler ele há muito tempo, não consegui terminar, mas é porque eu não tava na vibe pra ler na época. Mas eventualmente eu vou pegar, tem as outras 3 edições também dos contos. Quando eu estava lendo, eu parei na página 47, no 5º capítulo, então preciso ler. E esse famigerado aqui, que eu tô muito empolgada pra ler, mas ao mesmo tempo não estou na vibe neste momento pra ler esse livro, que é Sonhos com Deuses e Monstros, que é a finalização de Feita de Fumaça e Osso. E eu estou com medo, porque muita gente fala mal desse aqui, e eu não sei se eu tô preparada pra uma finalização ruim dessa história, que é muito boa. Eventualmente vai ter um vídeo aqui no canal falando sobre, quando eu terminar de ler, mas também dá preguiça porque ele é meio grossinho assim, sabe? E é muito difícil encontrar esse livro pra vender, porque eles não fabricam mais. E eu tive a sorte de conseguir. E foi super barato também. Então, vem aí. Ou não. Agora, eu quero ler O Príncipe, do Maquiavel. Que também é super de boa pra ler. Mas como é um negócio que vai parar um pouco pra pensar, vou postergar, sabe? Não vou ler agora. Mas, eventualmente... pretendo. E agora, outra coisa que eu tenho há muito tempo. Mãe, se você estiver vendo esse vídeo, desculpa, não li tudo ainda. Que é Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu assisti o filme e falei, nossa, quero muito ler os livros. Consegui ler metade do primeiro, não continuei. Só que minha mãe comprou pra mim os 4 livros. Esse aqui é um extra, esse aqui é da história. E lançaram mais... Eu tô no 3º, tem 6 livros, eu acho. E eu quero muito ler, porque a história é super interessante. Mas, né? Tudo depende de mim, então eu tô com um pouco de preguiça. Mas eu quero ler. Nem que eu leia só, tipo, o primeiro esse ano, mas preciso. Agora, indo pra mangá, que é um negócio que eu não tô muito acostumada a ler. Mas eu ganhei o de Death Note, porque eu assisti o anime e eu gostei bastante. E só faltam essas 2 edições aqui pra mim terminar. Mas é aquilo. Preguiça. Vou, porque tá numa parte interessante e eu quero ver como vai acabar, porque eu não terminei de ver o anime também. Eu acho que faltavam, tipo, 6 episódios pra acabar o anime e eu fiquei com preguiça de terminar. E eu decidi que eu vou terminar o mangá antes, pra depois terminar o anime. Então, essas 2 edições de Death Note. E Caixa de Pássaros, que eu também ganhei de aniversário, que eu não gostei tanto do filme, mas fiquei curiosa pra ler o livro. E também, se eu gostar desse, eu vou ler a continuação, que é Marjorie, eu acho. Agora, voltando pro King, que é um livro que eu quero muito ler, porque eu gosto muito da história do filme, por mais que o filme também não seja incrível, é O Iluminado, que não sei se eu deixo pra ler no Halloween de novo, tipo, em outubro, mas eu pretendo muito ler esse livro esse ano, porque Stephen King é incrível, né? O único livro do King que eu finalizei, que eu li ano passado, foi Carrie, que é muito bom também. Se vocês gostam de um terrorzinho de leve assim, Carrie é bem legal. E agora, voltando para a criminal, o livro do Ted Bundy, da Dark Side. É um livro pesado, então eu pretendo ler ele aos poucos. E eu vou intercalando com os episódios do documentário que eu comecei a ver e não terminei, porque eu sempre faço isso, eu começo a ver as coisas e não termino. Mas, como é um negócio meio pesado, eu vou preferir ir aos poucos, até porque ele é bem grossinho, então eu acho que eu vou começar ele, ver se tiver muito pesado, eu paro um pouco, leio outra coisa. Mas vou terminar, quero muito ler esse ano, até porque eu gosto desse assunto, só quero ler. E outro que eu comecei ano passado e eu levei pra viagem, quando eu viajei no início do ano, caso vocês não me acompanhem no Instagram, eu postei lá várias fotos da viagem. Eu levei esse livro pra viagem e não rendeu tanto a leitura, até porque eu não conseguia parar quieta um momento. E quando eu conseguia, tipo, eu li um capítulo. É Cordialmente Cruel, da Maureen Johnson,
que é interessante a história. Eu quero muito saber pra onde isso vai. Só que eu tô super no início, tipo, menos da metade do livro. E talvez seja o próximo livro que eu leia, depois de Chain of Gold e Lost Book of the White. Quem sabe? Talvez eu leia paralelo. Não sei. De lançamentos, eu acho que só Chain of Iron, por enquanto. Eu não acompanho muito lançamentos. Só quando, sei lá, tem muita gente falando sobre, aí eu vou atrás, e se eu gostar, eu leio. Mas é bem difícil eu ler livros atuais, assim. Então, não sei. Eu vou atualizando vocês aqui. Eu queria mesmo, todo final de mês, gravar um vídeo falando das minhas leituras do mês. Só que eu não sei se isso vai acontecer, porque minha rotina de leitura tá muito estranha por enquanto. Eu só terminei um livro até agora e já vai dar dia 19. Então, dependendo ou não, se não tiver vídeo aqui sobre isso, no meu Instagram eu sempre falo dos livros que eu tô lendo, se eu gostei ou não e tal. E é isso, eu acho. Eu espero que vocês tenham gostado de ver esse tanto de coisa que eu vou querer ler esse ano, que eu com certeza não vou. Mas é isso. Eu só queria começar o ano falando um pouco disso, das minhas leituras. Pretendo voltar com o canal direito. Eu sei que eu não posto vídeo há muito tempo, mas é porque eu tava sem ideia e desmotivada. Mas esse ano vamos com tudo. Quero voltar com o canal direito, postar vídeo frequente, pelo menos uma vez por semana, ou 2 vezes ao mês, 3 vezes ao mês, quem sabe. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Dá um like aí se você gostou do vídeo. Eu sei que não foi nada demais, mas ajuda muito o canal vocês curtirem, porque ajuda a divulgar um pouco, eu acho. Não sei como funciona o algoritmo. E é isso. Tchau!